Oi, gente, tudo bem? O chá da Tati de hoje está um pouco diferente, mas nós vamos falar ainda sobre o amor e a neurociência. Gente, a Tati não tá aqui hoje porque, infelizmente, o pai dela faleceu, estava enfrentando câncer. Quem acompanha a gente sabe que ela estava num enfrentamento muito grande, mas, infelizmente, não aguentou e faleceu no dia 6 agora. Mas ela sempre traz temas muito importantes e não vamos deixar de falar sobre os temas tão importantes para o nosso cotidiano, né? E hoje nós trouxemos o professor Washington, que está aqui, especialista em neurociência, mas na verdade vou deixar o professor se apresentar. Professor, fala um pouco aí, quem é o professor Washington, o que ele faz? Bom, tudo bem com vocês? Eu sou o Washington Souza, mas eu já liberei aqui para a Thaís me chamar de Tom. Vocês podem ficar à vontade. Eu sou um cara assim que foi desafiando algumas incertezas para poder encontrar um caminho. Não foi fácil. Eu fui estudar, eu já tinha 40 anos quando eu fiz a minha primeira formação. Eu sou formado em Ciências Jurídicas e Sociais, mas essa formação por si só não me completou. E aí, na minha trajetória como professor, como pesquisador, eu fui desenvolvendo habilidades e estudar comportamento humano através da especialização em neurociência e psicologia aplicada e psicologia organizacional, entre outras formações. Muito bom. Então vamos lá. Mas como que o chegou nisso? Como foi a infância? Já pensava desde pequeno, nossa, eu preciso trabalhar com isso? Porque o senhor disse que a formação foi mais tardia, foi lá para os 40 anos, mas como que chegou lá? Qual que foi essa trajetória do Tom? Então, Thaís, eu digo assim, eu sou um profissional esquizofrênico em relação a sair da normalidade, sabe? Então, eu sou um sobrevivente, eu me considero um sobrevivente do Vale da Morte. Já escutou falar do Vale da Morte? Sim. Então, eu era criança, eu devia ter 1 ano por aí, e a gente morou com a minha família em Cubatão. Naquele período, as indústrias estavam em movimento, né? Sim. Crescendo, e aí existia um problema de poluição muito grande. E eu fui um dos atingidos por esse problema de poluição. Então, até os meus 10 anos, era uma semana em casa, uma semana no hospital com problemas respiratórios. Então, isso já foi um grande desafio. Mas a vida segue, eu acabei saindo de Cubatão, e aí isso me trouxe essa tranquilidade de ser um sobrevivente hoje. Porque eu sobrevivi a tudo aquilo que Cubatão representou naquele período da década de 70 e década de 80. Nessa sequência, meu pai é empresário e a partir daí a gente acabou junto trabalhando com meus irmãos até quando meu pai faleceu. Meu pai faleceu em 1987. Com o falecimento do meu pai, a gente acabou cada um indo para um caminho. E esse caminho foi que me levou a fazer essa formação em Direito. Então, eu fiz a minha primeira faculdade aos 40 anos. A partir daí, eu não parei mais de estudar. Até hoje, continuo pesquisando, continuo estudando, e eu me considero um treinador de humanidades. Então, fui professor universitário muitos anos, superando toda aquela dificuldade de quando criança, quando adolescente. E esses desafios é que foram extremamente importantes para que eu pudesse me tornar o profissional e o pesquisador que eu sou hoje dentro da área do comportamento humano. Perfeito. Falando sobre comportamento humano, né? Quando você dá aula numa faculdade, né, na área de faculdade, qualquer área que seja, você vê diversas idades ali, né? Às vezes alguém mais velho, mais novo, e todo mundo na mesma turma. Há uma diferença, já que estamos falando de comportamento humano, entre aquele que está mais velho dentro da faculdade e quem é mais novo? Normalmente sim. Por quê? Porque nós temos uma diferença de maturidade.
Então, eu já tive alunos com 17 anos e na mesma turma, alunos com 60, 70. Né? Então, bem mais velhos, digo, em questão de idade, do que eu quando comecei a faculdade. Então, a minha diferença já era uma diferença grande quando eu estudei. Então, eu tinha colegas de turma de 17, 18 anos e eu tinha 40. Então, isso já trouxe uma forma de se comportar totalmente diferente. Então, o jovem, o adolescente, ele acabou de sair do ensino médio, quando ele está nessa faixa de idade, ele ainda não está maduro, vamos dizer, para compreender como é que essa dinâmica funciona. E esses comportamentos, eles são diferenciados mesmo. Porque uma coisa é uma pessoa mais madura, com muita experiência de vida, já tendo suportado vários caminhos diferentes, e de repente se depara numa turma com jovens que acabaram de sair do ensino médio e estão ainda tentando entender por que estão ali. Né? Alguns, inclusive, fazendo faculdade que não era o seu desejo para poder satisfazer, às vezes, sonhos dos pais e assim por diante. Então, essa diferença é muito interessante porque ela pode ser explorada positivamente. E é uma experiência muito rica para as duas partes, para os mais maduros e para os mais jovens, menos maduros do que esses que já estão em idade avançada. Perfeito. Agora sim, já que entramos na parte assim humana, né, dos sentimentos e tudo mais, vou fazer uma pergunta. O que faz, na verdade, o Tom, né, com as empresas? O senhor disse aqui que trabalhava com empresas também, com auxílio, até nessa parte humana, né? O que faz o Tom nas empresas? Olha, o que o Tom faz nas empresas é trabalhar com gente. Porque não existe empresa sem pessoas. Não é? Ainda que com toda a tecnologia e inteligência artificial, as empresas necessitam de pessoas. E onde há pessoas, há conflitos, há relacionamentos complicados, há questão de liderança, a questão de harmonizar o ambiente de trabalho, a questão de desenvolver algumas metodologias para que a empresa possa alcançar os seus objetivos, as suas metas. Então, é necessário que tenhamos profissionais que são especializados em gente, em pessoas. E nós temos vários tipos de profissionais, né? Os profissionais da psicologia, os profissionais da gestão de pessoas, profissionais que lidam com os recursos humanos, muito embora eu não goste muito dessa expressão, recursos humanos, mas é o que está padronizado aí, que é aquela questão da contratação de profissionais, né? Adequar aquele profissional de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu traço de personalidade, a determinadas funções. Então, o que nós fazemos é isso, ajustar comportamentos para que as empresas possam alcançar os seus objetivos e essas pessoas, esses seres humanos que compõem essa organização, possam também ter uma satisfação de trabalhar ali, ter o seu resultado financeiro, que comporte atender às suas necessidades, às suas demandas, e que essas pessoas minimamente sejam felizes fazendo aquele trabalho, o que não é fácil. Trabalho e alegria, felicidade, às vezes o pessoal não consegue corroborar, né, as duas. Mas vamos lá. Tá. O senhor, né, profissional na área, né, o que o Tom vai lá e faz com essas pessoas? Direciona para setores corretos? Eles estão em lugares errados? Trabalha com eles mesmo pessoalmente? O que faz o Tom dentro desses lugares? Olha, objetivamente, o que a gente faz é, primeiro, conhecer o time, conhecer as pessoas que participam daquele processo organizacional. E a partir do conhecimento dessas pessoas, como elas agem, como elas reagem, como elas se comprometem. Então a gente procura estabelecer alguns padrões de trabalho para que essas pessoas realmente encontrem sentido no que fazem e consigam dar o retorno para as empresas. Então a gente pode fazer isso de várias formas, né? Tem projetos de
processos de inter-relações pessoais, você identificando conflitos, você vai entender qual é a origem do conflito, porque é óbvio, onde você tem mais de uma pessoa, e veja, não precisa mais de uma pessoa. Se você tiver uma pessoa só, ela entra em conflito com ela mesma, não é? Porque dentro de cada um de nós tem 1 milhão de outros aí, né? Então, os conflitos, eles estão totalmente vinculados à nossa própria natureza enquanto ser humano. E aí, quando a gente atua dentro das organizações, a gente procura identificar quais são aqueles problemas que, de repente, possam ser minimizados, solucionados. Às vezes é uma questão de liderança, uma liderança inadequada. Né? Às vezes é uma excessiva necessidade de satisfação que algum colaborador, algum funcionário tenha, que não foi atendida. E isso tudo é possível se fazer aquela intermediação para se encontrar um equilíbrio nesse processo. Né? Então, nós podemos fazer isso de várias formas, através de dinâmicas, de cursos de treinamento, através do desenvolvimento de habilidades emocionais. E hoje, o grande problema é trabalhar as questões emocionais com as pessoas. Então, hoje, claro que aí a gente está vindo. Claro que já existe uma dificuldade desde que o mundo é mundo entre as pessoas. Né? Tanto é que duas coisas que se repetem o tempo todo no processo de humanização da existência humana como um todo é a questão do poder e dominação. Então, o poder e dominação ele já está nas nossas entranhas enquanto ser humano. Né? E isso é óbvio que vai trazer conflitos, vai trazer inconstâncias de comportamento. Então, quando você tem uma empresa preocupada com os seus colaboradores em relação a como eles estão entregando, né, quais são os resultados que a empresa almeja, os objetivos, as metas, e se isso está em sintonia com a preparação dos seus colaboradores. Às vezes, colaboradores, eles entram numa empresa, passam, às vezes, 2, 3 meses num processo seletivo, e, de repente, ele é jogado dentro da empresa como se ele já tivesse que estar pronto. E isso é um grande problema para as organizações. Claro que as organizações sérias, as organizações comprometidas com os próprios resultados, têm todo um programa de acolhimento, de preparação. Mas isso, olha, eu vou te falar, tem grandes empresas aí que, infelizmente, ainda cometem esse tipo de problema. E aí, esses profissionais que trabalham com desenvolvimento humano, dentro dessa área que eu estou falando para você, e outros profissionais, eles são preparados, eles são profissionais que se especializaram para trabalhar com essas questões. Perfeito, professor. Vou falar um detalhe. O que eu acho que, entrando nesse assunto assim, né? Eu vejo em lugares, né? A gente repara lugares em que as pessoas estão bem trabalhando, já que a gente estava falando, né? E um dos lugares que a gente é muito bem atendido é na Nona Rosa. É um café, uma conveniência que tem aqui em Ana Dias, e eles nos atendem com muito amor, aconchego, você se sente bem, acolhido. E nesses ambientes que a gente se sente acolhido, é porque a gente sabe que a pessoa está sendo bem tratada lá dentro, então, assim, a gente vê que aquilo reflete na gente, né? Eu vou chamar um pouquinho da Nona Rosa aqui pra gente ver. Café colonial e delícias de dar água na boca, pertinho de Peruíbe também tem. Quer se sentir em casa, confortável, naquele ambiente meio que na roça, no sítio, na natureza? Nona Rosa Conveniência e Cafeteria. Esse é o Café Colonial, que você pode reservar para curtir com a família e amigos. Cafés especiais e delícias artesanais em mesa cuidadosamente organizada com todo carinho, mas precisa agendar com pelo menos 24 horas de antecedência. Informações e contato na legenda. Nona Rosa fica na rodovia SP55 Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 356, dentro do Alto Posto Ana Dias, pertinho de Peruíbe. Aproveite para passear. Aqui tem opções bem legais para presentes ou para sua casa. E tem a mesa posta, montada especialmente para você no dia a dia. Peça 1 hora antes e quando chegar estará tudo prontinho. Uma homenagem a Doce Vovó. Nona Rosa Conveniência e Cafeteria. Café colonial e delícias de dar água na boca, pertinho de Peruíbe também tem. Então é isso, pessoal. Quem quiser passar lá na Nona Rosa, fica lá no posto em Ana Dias, tá? Bem conhecido e um ótimo lugar aqui pertinho de Peruíbe, para quem tá aqui. Mas
Nosso tema hoje é o amor, né? Estamos chegando nos dias dos namorados, né, professor? E a gente vai ter que entrar nisso, tá? Como especialista na área, o que é o amor, na verdade? A gente sente por aqui, aonde que é o amor? Onde é o amor? Essa foi boa, hein, Thaís? Na realidade, quando a gente fala sobre amor, né, que é uma sensação, né, de completude do ser humano, então o amor é quando você está completo com você, sabe? E quando as pessoas que estão à sua volta também sentem essa completude. Mas a filosofia já se debruçou sobre isso há milhares de anos, né? Porque é estudar o comportamento humano. O amor é essa sensação de que tudo faz sentido, que as coisas fazem sentido, que a tua existência faz sentido. Mas a gente não pode esquecer que o ser humano, ele é na realidade, o ser humano é um emaranhado complexo de coexistências. Então, por mais que você se sinta bem com você, que você tenha essa sensação de completude, você não vive só. O ser humano, ele é gregário, ele não consegue viver só. Por mais que tenhamos algumas histórias aí pelo mundo, né, de pessoas que se isolam, são casos isolados mesmos, né? Mas o ser humano, ele precisa do outro. Ele precisa do outro até para ter referência, para que ele possa se sentir observado, se sentir acolhido, ele possa ter a sensação de que a sua vida vale a pena. E o amor, ele não é só esse amor homem e mulher, né? Esse amor de relacionamento afetivo entre duas pessoas, não importa gênero. O amor, ele é algo tão mais profundo, porque ele tem como origem o que você sente quando você olha para dentro de você. Como é que você está? Como é que você se auto-percebe? Quando você olha para você, quando você internaliza o teu olhar para se auto-perceber, o que você vê? Como é que você enxerga você como pessoa? Porque o amor, só entre um e outro, ele é vazio se você não tiver essa visão de como você se sente quando você mergulha no seu eu, na sua individualidade. Por mais que a gente acredite que o amor é uma espécie de link, é uma espécie de cola que une duas pessoas, o amor, ele é muito mais. Porque se você tem esse amor, que ele só é intenso, ele só é válido, ele só é percebido quando você está na presença ou com o outro, é um amor que ele vai se esvaziar muito rápido. Porque se você não sente esse amor interno, como é que você vai conseguir oferecer plenitude de sentimento para um outro? Porque isso vai durar muito pouco tempo. Vai sim. Tá. Como explicar esses casais? Por exemplo, eu estou casada há 11 anos, certo? Já estou há 11 anos casada. Mas a gente vê casais aí que já têm 50 anos. Por exemplo, os pais da Tatiana, por exemplo, que é a apresentadora, eles ficaram uns 50 anos juntos. Como explicar esse pessoal que fica tanto tempo junto, que acaba assim, a vida de um acaba sendo da outra. Você acaba se completando, né? Como entra nisso de chegar só para, assim, individual, né? E não no plural? Então, relacionamentos duradouros, claro, vai ter um monte de gente com receitas, né? Que não existe. Receita, não tem receita. Mas tem alguns parâmetros que a gente precisa analisar. Então, um relacionamento duradouro, ele tem que ser baseado, em primeiro lugar, em respeito. Respeito, acolhimento,
gentileza. Porque quando você tem respeito e gentileza, você acaba percebendo que nem sempre aquelas certezas que você tem interna, elas vão de encontro ao que o outro tem de certezas da vida, sobre qualquer assunto, né? Então, quando você tem uma espécie de conflito num relacionamento, e esse conflito, ele ultrapassa o respeito que ambos devem ter para lidar com aquele conflito, com aquele litígio momentâneo, se você percebe que você não tem capacidade de fazer concessões, nenhum tipo de relacionamento vai muito longe. Porque assim, você nem sempre vai estar certa, o outro nem sempre vai estar certo, e vocês terão sempre que tentar encontrar um equilíbrio nessa relação e nesse conflito que possa surgir sobre qualquer assunto, né? Na educação dos filhos, no trabalho, nos relacionamentos íntimos. Você vai ter sempre problemas para você ter que lidar com eles. Então, o que eu vejo é assim, relacionamentos duradouros são relacionamentos em que ambos abrem concessões, mas que ambos sabem exatamente que jamais o respeito pode ser colocado de lado. E que para que você consiga encontrar esse relacionamento de forma que possa satisfazer os dois, você tem que pensar na gentileza, no acolhimento. Então, quando você tem respeito, acolhimento, gentileza, você consegue entender o momento de fazer concessões, o momento de ser um pouco mais intransigente ou não. E essas pessoas, elas vão se acostumando um com o outro de tal forma que eles não precisam nem falar. Às vezes um olhar, uma expressão facial já demonstra que, olha, isso não foi agradável, olha, isso talvez a gente precise pensar melhor. Então, quando você tem essa forma de lidar com o seu parceiro, com a sua parceira, você consegue fazer com que coisas que parecem insolúveis a nível de problemas, eles possam ser minimizados, mitigados. Nem sempre esses problemas serão resolvidos. Mas se eles forem aliviados de tal maneira que você consiga, nesse processo de harmonia, de visão de mundo, você consegue ajustar e a sua vida pode perdurar num relacionamento por muitos anos. Porque nós somos assim, nós temos essa necessidade de uma convivência com parceiros, né? Não só socialmente sim, com grupos e tal, mas num relacionamento mais próximo, para que seja duradouro, você precisa encontrar a melhor forma de lidar com o outro. E uma coisa eu posso dizer para você, fazer concessões no momento certo é uma das receitas que certamente todos os casais que têm uma vida em conjunto longa vão dizer para você. A gente está passando aqui umas imagens do seu Carlos e da dona Nilda, né, que são os pais da Tati, né? O pai dela faleceu, mas a dona Nilda tá aí agora e vai ter que enfrentar tudo isso, né? Porque 50 anos não é pouco, né, de casado. Então, vamos fazer perguntas um pouco voltadas ao tema. O que, né, uma pessoa, não é o caso deles, né, mas, por exemplo, normalmente quando existe um relacionamento mais abusivo, a pessoa tem que fazer várias concessões, né, abrir mão de muita coisa e o outro lado não, a pessoa só repara isso quando você termina, quando você se distancia. Existe alguma forma de quando você está num relacionamento, você se perguntar, você conseguir cavar isso antes de se distanciar, para ter certeza que aquilo ali está errado ou não? É porque, não sei se a minha pergunta foi clara, é que normalmente a pessoa só repara depois que já está longe. Depois que aconteceu alguma hecatombe aí, se distanciaram muito, aí repara, nossa, eu estava num relacionamento abusivo. Mas como reparar isso quando você está dentro daquilo ali? Existe alguma coisa que o cérebro faz e fala, não, você tem que ficar aqui porque é a única forma de você ficar com alguém? Thaís, tem vários fatores para isso. Não é muito simples, não.
não é muito simples. Porque assim, existem fatores como dependência, dependência financeira, dependência emocional. Pessoas envolvem pessoas de maneira que elas acabam se tornando dependentes emocionalmente e não percebem isso, porque tem outras coisas que ela coloca como mais importante acontecendo à sua volta. Então, num relacionamento em que eventualmente possa ter alguma situação com esse grau de abusividade, a pessoa só percebe quando ela se afasta, é mais ou menos quando a gente tem uma expressão que fala assim, você não viu? Isso estava no teu nariz, estava embaixo do teu nariz e você não viu. Por quê? Porque tem outras coisas que vão se somando e colocando como prioritárias na nossa vida, na vida das pessoas, e essas coisas vão sendo colocadas de lado ou toleradas, de maneira que a pessoa não dê tanta importância. Então, um casal que tem filhos, ou um casal que tem problemas financeiros, ou um casal que está tentando construir junto alguma coisa, tem coisas mais importantes acontecendo e às vezes esses comportamentos eles ficam meio que escamoteados, eles ficam mais ou menos tolerados, sem que a pessoa jogue um olhar cauteloso sobre aquela reação, aquela situação. Então, em razão desses elementos, quando esse ser humano se afasta disso, ele significa dizer, agora eu posso observar melhor o que era aquilo que estava acontecendo. Por quê? Porque ele deixa de colocar o foco em algumas coisas, às vezes o cuidado com os filhos, às vezes problemas de doença na família, às vezes problemas de relacionamento entre os parentes. Então essas coisas vão fazendo com que pessoas tolerem determinado grau de agressividade ou abusividade. E aí quando ela sai desse núcleo, que ela consegue ter a tranquilidade de olhar para fora, para aquilo que ela vivenciou, ela aí às vezes tem um choque, fala, meu Deus, isso era abusivo, eu não percebia. Não percebia porque o olhar dela, o processo de atenção, estava voltado para outras coisas tidas como mais importantes. Não é? Não que sejam mais importantes que um problema desse, mas aquelas coisas que ela tinha que lidar, que as pessoas tinham que atentar, resolver, ajustar, aquelas coisas estavam em primeiro plano. Mas quando ela tem um tempo e se afasta, daí ela olha e fala, puxa, olha só, agora eu percebi por que aquilo, por que eu sofria, por que eu não entendia, por que eu estava doente. Né? E aí tem esse olhar, um olhar de fora, o olhar de quem olha de fora. É a mesma coisa, é tipo assim, vou fazer uma analogia boba aqui. Né? Imagina que você está no meio de uma floresta, né? E você está ali, no meio da floresta, aquela floresta maravilhosa, árvores e tal. Mas de repente você percebe que se perdeu. E aí, tudo que você quer é encontrar uma trilha, é um caminho. Aí chega alguém do teu lado e fala assim, vou colocar esse drone aqui para você olhar. Aí o drone sobe, você olha a floresta de cima, é outra coisa. Aí você vai olhar onde você está e o que está à volta, você vai falar, eu não estava perdido, a 2 passos eu já estava na trilha que me leva para o lugar onde eu tinha que ir. Então é uma analogia simples, mas a gente se encontra muitas vezes nessa situação, principalmente nos relacionamentos, onde as pessoas não têm tempo para pensar nela, para olhar para dentro. Por isso que lá no começo eu falei para você, essa questão de você olhar para dentro de você. Como é que você está se sentindo com isso? Como é que isso reverbera em você? Quais são as dores que te incomodam? O que te desconforta? Sabe? Olha para você. Olha com generosidade, com amorosidade. Sabe? E valoriza a sua vulnerabilidade. Porque às vezes a gente tem medo de ser vulnerável e fica enfrentando as coisas como se você fosse um gladiador que tenha que vencer todas as batalhas. E a vida não é assim. Bom, um papo bem forte aqui. Mas vamos lá. A gente está aqui falando hoje sobre amor e tudo mais. Eu vou chamar o Momento Maná agora. Momento Maná, professor Tom, e para quem está em casa nos assistindo, é o seguinte.
A gente fala aqui sobre o Maná, que é o mercado natural, que tem aqui em Peruíbe. Eles vendem tudo que, para quem é vegano, vegetariano, lá é o paraíso, sabe? Então eles vão cuidar bem da saúde, por conta da alimentação, enfim. Lá tem chá, todo o chá da Tati é comprado lá. Tem tudo que o senhor imaginar. Tem cereais, tem grãos, tem até café tem lá, tem tudo que imaginar e tudo que é nutritivo. Certo? Porque uma das coisas importantes para o nosso viver é a alimentação, né? Lá eles também têm o delivery, né? Tem como eles... Você tá em casa e fala, putz, eu precisava disso, né? Esqueci. Eles entregam para ti, enfim, é só ligar lá e eles entregam para ti e você consegue manter uma saúde aí muito boa, mantendo sua alimentação em dia. E o Maná, eles pensam tanto nos outros que quando eles vieram aqui para dentro do programa, né, eles vieram com a proposta assim, eu quero que no Momento Maná tragam mensagens boas, né, dos ouvintes, dos telespectadores, enfim, quem está acompanhando o programa Chá da Tati tenham boas mensagens, possam passar mensagens. Normalmente a gente vem aqui, abre uma mensagenzinha aqui de alguém que assistiu, né, e quis mandar uma mensagem para alguém, ou para Tati mesmo. Às vezes serve como, sabe aquele correio amoroso que tem em festa junina? É quase correio elegante, né, que falam, né, das festas juninas. Às vezes serve até para isso, que eles deixam mensagens aqui. Mas hoje, por conta da situação, a gente vai mostrar aqui o Carlinhos, que é o marido da dona Nilda, é o pai da Tati, porque ele era cantor. E o cantor traz aquele negócio de alegria, né, de amor. Então a gente vai deixar aqui um videozinho do Carlos cantando, só pra gente ter nesse momento aqui do Maná, ok? Maravilha. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você.
mas como é grande o meu amor por você. Seu Carlinhos. O Maná é muito importante para nós, né, aqui, porque eles são, assim, muito, muito, muito legais com a gente. Além deles serem ótimos, é lógico, naquilo que eles fazem, né, que é a venda mesmo, né, dos produtos naturais. Você já pensa que os produtos naturais são muito importantes, né, porque eles ajudam na alimentação e tudo mais, e você vê que os donos de lá são psicólogos. Os donos do Maná são psicólogos. Então eles já fizeram pensando mesmo em ajudar a gente com isso, né? E eles trazem, essa foi a ideia deles, trazerem uma parte muito aconchegante no programa, né? Que pegue mesmo quem está assistindo por conta disso. Eles acham que é muito importante o amor, além de tudo, né? E a gente vê o seu Carlinhos cantando aqui no Momento Maná, é muito importante para nós. E imagino que pro Rodrigo, né, é muito emocionante, assim, até pro Rodrigo, que é um dos donos lá do Maná, né, é o Rodrigo e a Thaís, ele também perdeu o pai recentemente, então, assim, acho que esse momento vai ser muito, muito emocionante por todos os lados. Mas, seu Carlinhos, Tom, desculpa, o seu Carlinhos é muita emoção, amigo, né? Eu sei, fica tranquilo. E difícil, viu? Mas vamos lá, Tom, me fala uma coisa, e quem fica? Nesse caso, por exemplo, a dona Nilda, né, que ficou 50 anos com ele, né, e tudo bem, ele foi, processo natural da vida, às vezes algo tão infeliz que é o câncer, mas em algum momento alguém vai. E quem fica? O que deve fazer? Tem que aproveitar o momento e se recolher e ficar lá e, enfim, sofrer? Precisa, não, ir para fora, procurar novos ares? O que faz? O que é melhor? Melhor viver. Viver? É viver. Se você me permite, Thaís, eu vou contar uma historinha bem curta. Claro, claro. Para poder ilustrar essa nossa fala aqui, dessa importância. Eu tenho uma amiga, psicóloga, PhD em psicologia da Universidade de Haifa, em Israel. E ela é especialista em trauma. E ela contou, quando ocorrem eventos catastróficos, né, como as guerras, como eventos naturais, terremotos, tsunamis e assim, ela forma equipes de profissionais para dar o apoio psicológico para essas pessoas, essas regiões. Então ela já rodou o mundo inteiro fazendo esse trabalho. Hoje ela tem 90 anos, próximo disso, talvez até um pouco mais. Mas ela ainda continua fazendo esse trabalho. Ela contou que uma vez, num terremoto no Tahiti, se não me falha a memória, lá pela década de 2010, mais ou menos, nesse período. E elas foram, junto com outros profissionais, dar apoio lá. E aí essas pessoas se depararam com uma situação. Tinha um senhor que estava tirando pedra por pedra, porque houve o terremoto e as pedras, prédio, um monte de coisa caiu em cima do carro onde estavam a esposa e a filha lá. Então, elas foram amassadas ali junto com o carro e tal. Mas eram muitos entulhos difíceis. E esse senhorzinho era uma pessoa muito simples, muito humilde. Tinha uma barraquinha que ele vendia doces, biscoito, essas coisas na porta de casa. E aí, ele, dia após dia, ele se pôs tirando as pedras, dia após dia ali, tentando remover os entulhos até chegar nas suas duas pessoas amadas lá. As duas pessoas foram encontradas, foram retiradas, fez o funeral, sepultamento, e aí ele ficou um dia recolhido. Depois ele armou a barraquinha dele, pegou seus doces, pegou seus biscoitos
e pôs ali. E aí, essas pessoas que estavam lá ajudando, os psicólogos, várias pessoas não entenderam. Por quê? Porque estão acostumados com um processo de luto diferente, não é? E aí perguntaram para o tradutor, mas ele não vai ficar no luto? E aí o tradutor falou, olha, aqui é assim, as pessoas têm dentro de si algumas formas de pensar as suas crenças de que aconteceu, aconteceu. O que ele tinha que fazer, ele fez. Como ele tinha que agir, ele agiu. E se aconteceu, é porque Deus sabe o que faz. E a vida continua, porque ele continua, ele está vivo, então a vida segue. Ele vai precisar continuar fazendo as suas coisas, até em honra da memória das pessoas que ele perdeu. Só que assim, isso para mostrar que quando você tem as suas crenças, você estabelece uma forma de lidar com as perdas. Não são fáceis, porque você tem um relacionamento afetivo, você vive anos com uma pessoa, uma vida num relacionamento com uma pessoa. E de repente essa pessoa não está mais ali, essa pessoa se foi. E aí, de acordo com cada crença, você vai desenvolver como você vai lidar com isso. Você tem que pensar, a primeira realidade é, você está viva. E se você está viva, é porque tem alguma razão para você ainda estar viva. E essa razão precisa ser levada da melhor forma possível. E aí cada um vai encontrar a maneira como vai lidar com isso. Alguns vão se colocar em luto por alguns dias, outros vão se colocar em luto para o resto da vida. Alguns vão ter que fazer alguma coisa para se sentirem vivos mesmo. Porque o que foi já teve a sua história, já teve a sua contribuição, a sua parceria, as suas alegrias, as suas tristezas. Então tudo isso já aconteceu por alguma razão. Então, se você está vivo, faça o melhor que você puder com a sua vida, com a graça de estar vivo. Honre a memória do que se foi, de quem se foi, fazendo da sua vida continuar a valer a pena. Perfeito. Eu vou fazer propagandas durante aqui, que são os nossos apoiadores, que é quem mantém a TV no ar, né? Por favor. Então, não estranhe, tá? Para quem está em casa, já conhece a Central do Empreendedor, a gente fala aqui toda semana da Central do Empreendedor. A Central do Empreendedor é o escritório de contabilidade, né? Além de fazer a parte dos programas aqui na TV, né, que tem na casa, a gente tem o escritório de contabilidade que acompanha todo o empreendedor. A Central do Empreendedor é a Central do Empreendedor porque ele pensa no empreendedor, não só na empresa. Porque a parte da empresa, aquela parte que é burocrática e tudo mais, a gente faz também, mas a gente pensa muito no empreendedor, porque a gente quer a tranquilidade, que ele possa ficar em paz, que ele saiba o que ele está pagando, que ele saiba o que está acontecendo na empresa dele, e a Central do Empreendedor, ela trabalha de dentro para fora. Ela não tem um escritório aberto para que venham até ela, tragam um documento, isso, aquilo. Não. A gente vai nas empresas, conhece o local, conhece os funcionários, quer saber como que funciona, porque a gente gosta, né? Eu falo a gente porque eu trabalho, né, na Central do Empreendedor. Então, a gente gosta de ver como funciona a empresa, deixar o empreendedor tranquilo, porque a gente é parceiro, certo? A gente não faz só a contabilidade, a gente é muito parceiro do empreendedor para deixá-lo tranquilo lá. A gente tem um sistema também, tracking, que vai lá, vê se o empreendedor está com algum problema, esqueceu de pagar alguma conta, então automaticamente a gente já vai saber se ele deixou alguma conta sem pagar na prefeitura, do estado, da federação, enfim, tudo que fica para trás a gente já consegue ver ali. Então a gente faz uma gestão geral da empresa. A Central do Empreendedor fica no número 13-99774-4573. 13-9774-4573 ou nesse QR Code que tem aí na tela. Fale com a Central do Empreendedor e fique tranquilo no seu negócio. Vamos lá, Tom. Uma pergunta um pouco mais leve, vai. A gente tá agora chegando no Dia dos Namorados, né?
Hoje é dia 11, mas amanhã já é o Dia dos Namorados. Isso aqui no Brasil, né? Em alguns lugares o dia de São Valentim, né, é comemorado dia 14 de fevereiro, se não me falha a memória, né? Aqui no Brasil teve seus motivos para mudar a data, eu nem vou entrar nesse sentido. Mas a questão é, as pessoas realmente se sentem mais enamoradas, mais assim, emocionadas nesse dia? E se tem o fato de ter um dia para isso faz com que as pessoas se sintam de fato mais felizes e com uma maior vontade? Isso tem alguma influência? Normalmente tem, porque toda sociedade ela está sujeita à movimentação da sociedade em relação aos eventos que acontecem, não é? Então, quando você tem aí o Dia das Mães, você tem o Dia dos Pais, você tem datas que são comemoradas, que no fundo a gente sabe que tem um vínculo comercial, tem um vínculo de negócio que é para movimentar, né, essas pessoas. Independente disso, tem todo um processo afetivo social que foi estabelecido em relação a essas datas. Elas não estão à toa, não é só porque, vou criar uma data para vender mais, não. Tá? Tem uma vinculação em relação a valorizar os relacionamentos, não é? Assim como todas essas datas que eu já comentei. O Dia dos Namorados é uma data que é para você olhar para o seu relacionamento também. Ajuda a fazer isso, não é? Claro que a gente mede às vezes em relação a lembrou, não lembrou, não trouxe um chocolate, não trouxe uma... Há quanto tempo que eu não ganho flores, né? E aí no Dia dos Namorados parece que algo mágico acontece, né? O amor está no ar, né? Aquela coisa linda. Mas é assim, o Dia dos Namorados, para quem tem relacionamentos afetivos, deve ser sempre. Deve ser todos os dias, né? Mas aproveite a data que agora você foi lembrado disso, ou lembrada disso, né? Desse período. Olhe para você, olhe para o seu relacionamento, para a pessoa com quem você convive, faça uma autoanálise. Eu tenho sido gentil, eu tenho sido carinhoso, eu tenho reconhecido os esforços em relação a esse envolvimento, né? Então, olha para o relacionamento e comemore. E comemore, sabe? Dê presente, dê flores, dê abraço, faça surpresa. Invente uma maneira de falar assim, olha, não é só porque é o dia, mas é um dia. Então, eu quero fazer valer o nosso relacionamento, quero mostrar para você, de forma gentil, de forma simples. Pode ser uma flor, pode ser uma rosa, pode ser um bombom, pode ser um chocolate. Mas olha com respeito e abraça. Sabe? Se conecte com essa pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dizem por aí, não sei se é verdade, que o chocolate traz a mesma felicidade, sensação, enfim, de quando você está apaixonado, por exemplo. Isso é verdade? A neurociência explica isso? É mentira? Na verdade é só boato mesmo? Não. Tem algum lado da neurociência que fale assim, não, é isso daqui que estimula, de fato, a paixão, enfim, ou não? Tem, né? Porque veja, nós somos seres humanos e nós funcionamos fisiologicamente, quimicamente, né? Então nós temos uma forma de funcionar o organismo. E é óbvio que o chocolate, em razão dos seus ingredientes, assim como outros alimentos ou coisas parecidas, eles têm alguns elementos que às vezes estimulam a produção de ocitocina, dopamina, e isso faz com que a gente se sinta mais feliz mesmo. E a paixão é uma forma disso, só que a paixão é perigosa, né? A paixão, porque a paixão cega as pessoas. E eu vou dizer uma coisa, não cega só as pessoas em relação ao relacionamento, como paixões, como você comentou, da Central do Empreendedor, isso veio para mim assim num clique, né? Às vezes a pessoa se empolga em ser empreendedor e não estuda, não se prepara, não se organiza. Por quê? Porque às vezes empreender para alguns é uma paixão. É uma paixão mesmo. E a paixão ela costuma ter um problema, que é cegar as pessoas para a natureza do outro,
né? Ou para as dificuldades do negócio, trazendo para a questão do empreendedorismo, né? E as pessoas às vezes não se organizam. Assim como a paixão te cega e você não enxerga os defeitos, né, nas pessoas. Você enxerga, mas você vê de uma outra forma. Eu costumo fazer uma alusão muito simples. Às vezes uma pessoa apaixonada olha para outra e fala: ai, que sinalzinho lindo que você tem no rosto. Quando a paixão some, que verruga, eu não tinha percebido que você tem uma verruga no rosto. É uma coisa assim. Então isso é perigoso. Mas isso é a aventura da vida. A vida é perigosa por essência. E se a gente não experimenta a vida, como é que você vai comemorar e dar presente no Dia dos Namorados, se você não experimentar e correr risco? Aí você fica pensando só na parte do capitalismo, né? Nossa, não vou ajudar, né, a fomentar. Não, tem que pensar, tem que se entregar um pouco mais. Claro, né? Tem que mostrar a humanidade que há dentro de cada um de nós. Muito né? bom. Então é isso, se declare, sabe? Se declare apaixonado, faça extravagâncias, claro, extravagâncias boas, positivas, né? Extravagâncias no sentido de deixar mais evidente o sentimento que você tem. Porque os meninos, eles têm algumas dificuldades, né? Lembrar a data de quando começou a namorar, a data, e a mulher, ela tem isso ali na ponta da língua, né? Mas é uma característica que você tem que perdoar, não é? Mas você já sabendo que você tem esse desvio de comportamento amoroso, vamos colocar assim, você tenta consertar agora. Eu vou confessar que na minha casa é o contrário. Eu esqueço tudo, sou toda perdida. Meu esposo lembra de tudo e quer comemorar e não sei o quê. E eu sou aquela pessoa que, vixe, nem lembrava, sabe? Mas isso é muito bom, né? Eu acho que o viver ali o momento é muito bom, né? Tem algum conselho para quem está procurando o amor? Existe procurar um amor? Você acha que vale a pena isso ou a pessoa deve esperar? Esperar acontecer naturalmente? É assim. Tem um ditado que fala, já pegando essa linha aí, quem não é visto não é lembrado. Não tem esse ditado? Tem sim. Eu acho que isso também serve, porque veja, se você for esperar o acaso, o destino, e ficar só dentro de casa, numa carência afetiva, né, se colocando ali como pessoa, eu não mereço um amor, os meus amores se perderam, eu vou ter que me entregar ao celibato, eu vou viver aqui dentro da casa. Pode ser que aconteça de alguém bater na sua porta para entregar uma encomenda que você buscou lá, né, na internet, comprou na internet, e quando você for receber a encomenda, você de repente tem aquele uau, essa pessoa, e aí pode acontecer alguma coisa. Mas se você não tiver aberto ou aberta para novas experiências, novos relacionamentos, para conhecer pessoas, para viver a vida, vai ficar tudo mais difícil, não é? A não ser que você queira se recolher mesmo, na sua singularidade, você se basta, você é você e tudo no mundo em torno de você, aí é outra história. Mas se você quer fazer com que a sua vida tenha um pouco mais de luz, um pouco de calor, um pouco de companheirismo e compartilhar isso com alguém, você tem que se colocar na vida, você tem que se colocar no mundo, você tem que aparecer, senão ninguém vai te ver. Muito bom. Professor Tom, muito obrigada por ter vindo. Eu peço desculpas por ser tão singular hoje, um programa tão diferente, né? Sem a Tati aqui, o que já é estranho. Em algum momento, provavelmente, se for do seu interesse, o senhor vai voltar para cá, tá? Para conversar sobre outros temas também. Hoje a gente voltou muito para a parte do namoro e tudo mais, mas existem outros temas, né? Lógico, né? Com um currículo desse também, né? Dá para ficar aqui conversando horas, né? Peço desculpas por isso, né? Pela singularidade do dia, foi muito diferente, né? Até por ocorrido, né? Mas agradeço sua presença aqui. Pessoal que está em casa, sabe, eu sou Thaís, eu sou apresentadora do Central do Empreendedor, tenho o Kristen, que é apresentadora na Mira, e a Tati, que é apresentadora do Chá da Tati. A gente está na Ideal Fit, a Tati
levou a gente para lá, para esse desafio, que é o quê? Melhorar a saúde, né? Todo mundo super sedentário aqui, Kristen, Tatiana, eu, super sedentários, aí a Tati foi lá na Ideal Fit e propôs isso com eles. A Ideal Fit está cuidando um pouco do nosso físico, porque sedentarismo não é bom para ninguém, né? Então ela trouxe a gente para trabalhar, pôr o corpo para se movimentar. Então a academia, ela não propõe só musculação, ela propõe diversas atividades de alongamento, até de dança. Então ela é mais do que só lá levantar pezinho e tudo mais. Ela tem todo um acompanhamento, o pessoal lá é super atencioso, fica no seu pé para ver se você está fazendo tudo certinho mesmo, se você está acompanhando. Tem até um aplicativo deles lá que é para ver suas metas, ver o que está acontecendo. Todos os instrutores colocam o treino que é para você fazer, você não fica jogado lá fazendo qualquer coisa, né, tentando fazer. Então a Ideal Fit é excelente. Ela fica ali atrás do CRIO, aqui em Peruíbe, né? Entra no mercado CRIO, dá para ir por dentro do CRIO ou lá por trás. Entra lá na Luciano de Bona e vai para a Ideal Fit, que é muito legal. Eu vou encerrar o programa aqui, né? Convidando vocês a irem para a Ideal Fit, para conhecer os nossos apoiadores aqui, a Humaná, que é muito importante, a Nona Rosa, a Central do Empreendedor e o Chá da Tati. Antes de eu encerrar, eu vou encerrar com o Carlinhos cantando, né? Mas, professor, deixa aqui uma frase para quem tá lá em casa. Não precisa ser tão curta. Fale alguma coisa, deixa alguma coisa assim para o pessoal que tá em casa, uma mensagem para eles. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade, agradecer a Tati, agradecer a você, a equipe técnica que está ali se debruçando para que tudo dê certo, né, o tempo todo. O que eu posso dizer é o seguinte: o que nós falamos hoje aqui é de extrema importância, de extrema relevância. Nós falamos sobre como o ser humano se comporta diante de problemas, dificuldades, dos seus relacionamentos, das suas afetividades, porque nós somos, em essência, essa mistura, esse complexo, né, esse emaranhado de emoções e sentimentos e dúvidas, incertezas, desafios. A vida é isso. Então, quanto mais a gente focar na busca pela sua sensação de completude, melhor a vida vai se apresentar, não é? Com um trabalho em relação à sua saúde, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar das suas emoções, isso é extremamente importante. E a mensagem que eu deixo é: viva a vida intensamente, porque o amanhã é incerto. Muito bom. E assim a gente encerra o Chá da Tati de hoje. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo
grande